Capítulo 1: Mitos e Logos. Uma grande parte da discussão ambiental é científica. Ouvimos constantemente falar de emissões, partículas, níveis de poluição e camada de ozono. Isto fornece-nos informação essencial e familiariza-nos com a terminologia, mas não nos move emocionalmente. Tendemos hoje a usar o termo mito de modo bastante vago para significar algo que não é verdadeiro. Quando ouvimos falar de deuses a caminhar na terra, um morto a caminhar para fora do seu túmulo ou de um mar a separar-se para libertar um povo escravizado, descartamos estas histórias como apenas mitos. Mas no passado, mito significava algo inteiramente diferente. Durante a maior parte da história humana existiram duas formas de pensar, falar e adquirir conhecimento acerca do mundo: mitos e logos. Ambas foram essenciais para compreender a realidade. Não estavam em oposição uma à outra, mas eram formas complementares de chegar à verdade, e cada uma tinha a sua especial área de competência. Mitos estava relacionado com o que era considerado intemporal. Olhava tanto de volta para as origens da vida e da cultura como para dentro, mas os níveis mais profundos da experiência humana. Estava relacionado com o sentido, não com assuntos práticos. Os humanos são criaturas que procuram sentido. Se as nossas vidas carecem de significado, caímos com muita facilidade no desespero. E foi o mitos que apresentou às pessoas a verdades mais profundas, conferindo sentido às suas vidas moribundas e precárias ao dirigir-lhes a atenção para o eterno e universal. Tanto quanto sabemos, os gatos não agonizam acerca da condição felina, não se preocupam com a situação dos gatos noutras partes do mundo, nem tentam ver a vida de uma perspectiva diferente. Porém, desde um período muito recuado, os humanos sentiram-se compelidos a elaborar histórias que lhes permitiram colocar as suas vidas num cenário diferente e lhes trouxeram a convicção de que, contra todas as provas depressivas em contrário, a vida tinha algum sentido e valor. O mito é um acontecimento que, em algum sentido, aconteceu uma vez, mas que também acontece a toda a hora. A mitologia aponta para o lado do fluxo caótico dos acontecimentos históricos, para aquilo que é intemporal na vida humana, ajudando-nos a vislumbrar o cerne estável da realidade. Também se enraiza no que chamamos a mente inconsciente. Os mitos são uma antiga forma de psicologia. Quando as pessoas contavam histórias de heróis a descer ao submundo, debatendo-se através de labirintos ou lutando com monstros, estavam a trazer à luz medos e desejos das regiões obscuras da mente subconsciente, que não é acessível mediante por investigação lógica, mas que tem um efeito profundo na nossa experiência e no nosso comportamento. O mito não podia ser transmitido mediante prova racional. As suas visões eram intuitivas, como as da arte e da poesia. O que é mais, o mito tornava-se uma realidade apenas quando era incorporado em rituais e cerimónias, habilitando os participantes a apreender as mais profundas correntes da vida. O mito e o ritual eram tão inseparáveis que é um tema de debate académico saber qual surgiu primeiro. Sem prática espiritual, a história mítica não faria sentido. Em grande medida, da mesma forma que, para a maioria de nós, uma partitura musical permanece opaca até ser interpretada instrumentalmente. Hoje estamos muito mais familiarizados com o logos, o que é bastante diferente do pensamento mítico. Ao contrário do mitos, o logos corresponde a factos objetivos. O logos é totalmente pragmático. É o modo racional de pensamento que capacita os seres humanos para funcionarem. Ele é a base da nossa sociedade moderna. Nós usamos os nossos poderes lógicos quando queremos fazer alguma coisa acontecer, alcançar algo ou persuadir os outros
a adotar uma opinião particular. Onde o mito olha de volta para as origens, o Logos vai em frente, desenvolve novas percepções e inventa algo novo. Ele também nos ajuda, para o bem e para o mal, a alcançar um maior controle sobre o meio ambiente natural. Porém, o Logos, tal como o mitos, tem limitações. Não pode responder a questões sobre o valor último da vida humana. Não pode aliviar o nosso sofrimento. Pode desvelar novos e maravilhosos factos acerca do universo físico e fazer as coisas funcionar mais eficientemente, mas não pode dispor o sentido da vida. Desde muito cedo, o Homo sapiens compreendeu isto de modo instintivo. Usou o Logos para desenvolver novas armas e técnicas de caça e voltou-se para o mito com os rituais que o acompanham para o reconciliar com a inevitável dor e sofrimento que, de outro modo, poderiam esmagá-lo. Antes do período moderno, tanto mitos como logos eram considerados essenciais, mas pelo século XVIII, as populações da Europa e da América haviam alcançado um tão impressionante sucesso na ciência e na tecnologia que começaram a rejeitar o mito como falso e primitivo. A sociedade já não estava completamente dependente de um excedente de produção agrícola, como todas as civilizações anteriores, mas dependia de modo crescente de recursos tecnológicos e do constante reinvestimento do capital. Isto libertou a sociedade moderna de muitas das restrições da cultura tradicional, cuja base agrária havia sido sempre precária. O longo processo de modernização demorou cerca de 3 séculos e implicou-se mudanças profundas. Industrialização, a Revolução Agrícola Britânica, a reforma política da sociedade e um iluminismo intelectual que dispensou o mito como fútil e obsoleto. No entanto, embora o nosso mundo desmitologizado possa ser confortável para aqueles de nós suficientemente afortunados para viver em países do primeiro mundo, não se tornou paraíso terrestre previsto por Francis Bacon e outros filósofos do iluminismo. Temos de nos dissuadir da falácia de que o mito é falso ou que representa um modo inferior de pensamento. Podemos ser incapazes de regressar em massa a uma sensibilidade pré-moderna, mas podemos adquirir uma compreensão mais matizada dos mitos dos nossos ancestrais, porque eles ainda têm algo para nos ensinar. E, é claro, nós continuamos a criar os nossos próprios mitos, mesmo se não os descrevermos como tal. O século XX viu a emergência de alguns mitos muito destrutivos que acabaram em massacres e genocídios.